Olá, segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de trigonometria. Para ser mais exato, vamos ver equações trigonométricas, certo? Porque isso você vai encontrar também muitos exercícios, muitos problemas, muitas questões em vestibulares. Então, fique comigo aqui. Olá oficial para vocês e vamos a teoria, né? Bom, antes de começar propriamente com as equações trigonométricas, vamos fazer uma análise sobre as demais voltas no ciclo trigonométrico. Por quê? Porque nós analisamos na aula retrasada que simplesmente a primeira volta, ou seja, que vai de zero radiano, até 2π radiano. Vocês vimos isso, né? Só que o mesmo ponto ele pode ser coincidente com, podemos dizer até infinitos, se nós não definirmos, são infinitos pontos, certo? Então deixa eu trazer de volta essa informação, que se nós formos no sentido anti-horário, o sinal dos arcos e dos ângulos, né, vão ser positivos. Só que é possível que eu caminhe pelo sentido horário. E aí, os meus arcos e ângulos, vão ter sinal negativo. Então, deixa eu pontuar aqui para você. Esse primeiro exemplo aqui, o x menos π sobre 3. Π sobre 3 é a mesma coisa que o nosso 60 graus, certo? Π sobre 3 seria 60 graus, então menos π sobre 3 seria bem aqui mais ou menos. Ó. É como se fosse, deixa eu colocar aqui, olha, menos 60 graus. É a mesma coisa que π sobre 3, tá? Que menos π sobre 3. Só que eu tomei no sentido horário. Então, esse aqui é a mesma coisa, é o mesmo arco se eu desse uma volta, fizesse o sentido anti-horário e parasse aqui. E agora, quanto é esse arco se fosse no sentido horário, né? Bom, aqui eu ia ter π sobre 3, aqui 2π sobre 3, 3π sobre 3, 3π sobre 3 vai dar π. E π é meia volta, tem que fechar bem aqui, olha. Então aqui é π sobre 3, aqui é 2π sobre 3, estou andando de um terço em um terço. Aqui é π, bem aqui seria 4π sobre 3, e aqui, finalmente, seria 5π sobre 3. Olha que interessante. Então, o mesmo arco no sentido horário, que é menos π sobre 3, é exatamente o arco 5π sobre 3. Só que é possível que eu continue dando voltas nesse ciclo trigonométrico e coincidindo de novo nesse mesmo ponto. Então dá para perceber, né, que eu vou ter vários arcos coincidentes nesse mesmo ponto. Mas tudo bem, nós vamos finalizar essa ideia daqui a pouquinho. Bora ver o segundo exemplo aqui, que seria o 5π sobre 2. 5π sobre 2, se você for fazer essa conta, uma conta que seria interessante fazer, né? Divide esse 5 por 2, vai dar 2,5. Então, 2π e meio, vamos dizer assim. Muito bom. Não é a mesma coisa que 2π mais meio π? Então, olha aqui, já quer dizer que ele já deu duas voltas. Perdão, deu uma volta. 2π é uma volta. Então, ele andou 2π e andou mais π sobre 2. Então, ele parou bem aqui, ó. Então, foi 2π mais π sobre 2. Π sobre 2 é como se fosse o nosso 90 graus, né? Que interessante. Então, quer dizer que 5π sobre 2 já é a segunda volta de π sobre 2.
Eu estou colocando igual aqui, né? Mas eu deveria colocar semelhante, perdão. Semelhante. Ó, entenderam a ideia? Na primeira volta eu passo em π sobre 2. Na segunda volta já é 5π sobre 2. Então, essa ideia, né, de repetição dentro de um ciclo é que é a parte interessante aqui. Bora ver o terceiro arco. Menos 3π. Bom, menos 3π já dá para perceber pela conta que é como se fosse menos 2π, que é uma volta completa, menos π. Então ele deu uma volta inteira, só que no sentido contrário, né? Menos 2π. E depois andou meia volta. Então parou bem aqui, ó. Então foi uma volta e meia ao contrário. Que é a mesma coisa que se eu andar... Deixa eu pegar o azul. Se eu andar no sentido anti-horário, é a mesma coisa que o π. Andar π. Então, o menos 3π é semelhante se eu andasse π no sentido anti-horário, que seria o normal, né? Dá para perceber? Então, você vai percebendo que tem uma coincidência de arcos, que eu vou colocar agora para você perceber aqui. 5π sobre 2, nós vimos que eu estou andando no ciclo e cheguei no π sobre 2. Se eu continuar, aqui vai ser 2π sobre 2, que 2π sobre 2 simplificando, vai dar π, né? Vai dar π. Continuando a andar, aqui eu tenho 3π sobre 2. Cada quarto de ciclo é π sobre 2. Ó. Então aqui é 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 4π sobre 2, simplificando, vai dar o 2π, que é uma volta. Então aqui vai ser 2π, bem nesse ponto A. Certo? Aí continua o meu traçado. Andou mais π sobre 2, cheguei aqui em 5π sobre 2. Estão percebendo que eu vou andando de π sobre 2 em π sobre 2. Só que aqui que eu quero enfatizar. O mesmo ponto, na primeira volta, ele foi π sobre 2. E na segunda volta, ele foi 5π sobre 2. Por que 5π sobre 2? Porque eu tinha andado π sobre 2, aquele original, e dei mais uma volta. Se você for fazer essa conta, π sobre 2 mais 2π vai dar 5π sobre 2. Então, se eu der mais uma volta no ciclo trigonométrico, eu vou ter que somar mais 2π sobre 2. Dou mais uma volta, mais 2π sobre 2. E eu vou descobrir todos os arcos que passam nesse mesmo ponto, π sobre 2 da primeira volta. Então, eu posso escrever, num formato geral, como é que é esse meu arco. O meu arco vai ser π sobre 2, no caso, esse que eu estou mostrando, mais 2kπ. E esse k, ele pertence aos inteiros, porque vai ser justamente a quantidade de voltas. Olha aqui no caso seria um valor de... Se eu colocar 1 no lugar de k, vai dar 2π, está aqui. Se eu colocar 2 aqui no lugar de k, aí vai contar esses 2π. Se eu colocar 3 aqui, aí vai ser justamente, perdão, 1,5, né? 1,5. Vão dar essas 3 voltas. Então, essa seria a ideia aqui da repetição das demais voltas no ciclo. Correto? Bora lá. Então, nós vamos ver aqui, para finalizar.